Oi, meus amores! Estamos aqui para dar continuidade a nosso assunto de história, tá? Tia, já está no próximo, no outro mês, já é outro assunto, sim. Mas é continuando aqueles assuntos que a gente falou no mês passado. Sobre a chegada dos portugueses, como foi que os índios ficaram, se eles gostaram. Sobre o governo geral, nós vamos dar continuidade, tá bom? Sobre aqueles assuntos. Então, como eu falei, a mente aberta, imaginando que fosse uma historinha, que aí é muito mais legal, você vai ver. Você vai abrir o seu livro, vamos lá, pegue o livro que eu vou esperar, na página 215, em História. Por que os jesuítas vieram ao Brasil? Nós vimos lá que no governo geral, alguns governadores trouxeram jesuítas para o Brasil. Mas e aí, quem eram esses jesuítas? Pela imagem que a gente pode ver, né? Sabemos que eles eram padres da Igreja Católica. Mas e aí, por quê? Alguns governadores decidiram trazer eles para o nosso país. Vamos descobrir? Gente, eles queriam simplesmente catequizar os índios para pacificar, visando diminuir as lutas contra os portugueses. Lembram que a gente falou que os índios já estavam sendo escravizados, que eles já estavam se organizando para lutar contra os portugueses? Não era mais aquela amizade, entre aspas, né? Não era mais aquela coisa legal, aquela troca, como no escambo, tá? Aquele exemplo. Os índios não queriam mais. E aí eles tiveram a ideia de implantar os jesuítas nos meios dos índios. E aí, será que os índios aceitaram essas novas pessoas com roupas tão diferentes? Desculpa. Com costumes tão diferentes? Bora ver? Primeiro, eles tiveram a ideia de catequizar primeiro os curumins. Eles não eram bestas nem nada. Eles iam logo atrás das crianças índios, tá? Como a gente vê aí na imagem, nas crianças. E aí eles apresentavam danças, festas, as procissões e teatros para os curumins. O que é curumins? Nada mais é do que as crianças, tá? As crianças índias, tá? E aí o que foi que eles fizeram? Eles disseram assim: eu vou primeiro conquistar as crianças. Se eu conquistar as crianças, eu posso conquistar os pais. E foi justamente isso que eles fizeram. Eles conquistaram, eles catequizaram primeiro as crianças e aí conseguiram chegar aos índios adultos, levando esses índios para as chamadas missões. E aí eles levavam esses índios para trabalharem na lavoura, conforme os jesuítas ensinavam, com os seus costumes e suas ferramentas. Legal? Vamos lá. Manuel da Nóbrega, que é esse de cima, tá? Essa imagem de cima, que está com a Bíblia e com a cruz. E José de Anchieta, esse que está mais abaixo, fundaram vários colégios, entre eles o Colégio São Paulo de Piratininga em 1554, que foi uma das coisas mais importantes para que aconteceu, que quando isso aconteceu, esse colégio fundou a cidade de São Paulo, por isso que eles são tão importantes. E eles são jesuítas, tá, gente? Os dois jesuítas mais importantes dessa época, Manuel de Nóbrega e José de Anchieta. Sabemos hoje o quanto a cidade de São Paulo é importante para o Brasil. E aí, claro, consequentemente, quem trabalhou para fundá-la também ficou na história. E aí, nesses colégios, os índios aprendiam a ler e escrever.
E assim cresciam aprendendo a nossa língua. Lembram que eles estavam catequizando as crianças? E aí eles ensinavam a nossa língua. E consequentemente, o que a gente sabe que vai acontecer é que eles vão aos poucos falar a nossa língua e vão deixar a língua nativa deles em segundo lugar. Bora lá. Aos poucos os jesuítas foram mudando os costumes e as crenças também. Os costumes, como de se vestir, eles diziam para os índios que andar nu era pecado. E aí os índios começaram a se vestir. As crenças dele. Quando a gente estuda sobre a cultura indígena, a gente vê que eles têm vários deuses. Aquelas crenças muito diferente da nossa, né? E aí, justamente, os jesuítas foram trazidos para mudar esse costume. Ou seja, os índios fazendo isso seria melhor para os portugueses, para trabalhar para os portugueses. Assim, os índios foram perdendo suas características primitivas, tá? Foi justamente a crença, os costumes e a língua deles. Foi perdendo. E em 1759, os jesuítas, enfim, foram expulsos do Brasil. Mas enquanto eles não foram expulsos do Brasil, eles fizeram todas essas coisas aqui que a gente acabou de citar, tá bom? Por isso que eles são tão falados na história do Brasil. Na época em que Portugal dominava. Observem aí essa imagem, que nós temos aí o rei de Portugal numa gaiola. Na gaiola quem está é o nosso país, o Brasil, e o pacto colonial. O que é o pacto colonial? Prestem atenção que isso é muito importante. Na época em que Portugal dominava, o Brasil foi uma colônia de Portugal, nós já sabemos disso, né? Tudo que o Brasil tinha daqueles produtos, do pau-brasil, tudo era para Portugal. Portugal mandava em tudo, nas leis, no modo de viver deles, estavam escravizando os índios, decidiram levar os jesuítas, tudo era Portugal que mandava em tudo. E aí o Brasil foi colônia de Portugal desde o século XV até início do século XIX. E aí, o que era o pacto colonial? O pacto colonial acontecia dessa forma. Portugal tomava todas as decisões políticas, econômicas e sociais, e os colonos eram obrigados a obedecer. É justamente o que eu falei, ele mandava em tudo. O que ele dissesse sobre economia, sobre política, ou sobre o que fosse, quem estava no Brasil tinha que obedecer, sendo português, sendo índio. Portugal mandava, ou seja, o rei, que tomava todas as decisões. Os preços dos produtos eram estabelecidos pela metrópole. Quem é a metrópole? Portugal. Até os preços, gente, do que era produzido no Brasil, era Portugal quem decidia. O Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Olha que interessante. Eles não deixavam outro país comprar a mão de obra, os produtos, mão de obra não, desculpa, os produtos que vinham lá do Brasil, a cana-de-açúcar, o pau-brasil, eles não deixavam de forma alguma. Por quê? Porque só Portugal poderia pegar essas coisas do Brasil e passar para os outros países, consequentemente, faturando muito mais. E aí, Portugal só permitia a produção do que pudesse vender com muito lucro na Europa. Por exemplo, as pessoas que estavam aqui no Brasil queriam plantar o milho. Só que o milho,
Lá na Europa, as pessoas não se interessavam. Lá já tinha milho demais. Então, Portugal não deixava. É um exemplo, tá? Então, Portugal não deixava, porque aquilo ali não ia trazer lucro para ele, tá? E aí também, olha que interessante, ele proibia o plantio e a confecção de produtos de Portugal. Ele não deixava os produtos, o que era feito lá em Portugal, ser feito no Brasil também. Para o Brasil não ter as mesmas coisas. Ou seja, Portugal sempre esteve acima do Brasil, dominando tudo. É o que a gente vê nessa imagem, né? Tá muito nítida. O rei de Portugal, muito bem, cheio de ouro no seu trono, segurando o Brasil em uma gaiola. É triste, mas é a realidade. E aí nós temos o cultivo da cana-de-açúcar. O tempo passou e ele viu que a cana-de-açúcar era muito boa para plantar no Brasil. E aí ele decidiu cultivá-la. A cana-de-açúcar era um artigo de luxo muito valorizado. Servia de dote de casamento de rainhas e princesas. Não era de qualquer um, não. Eram de rainhas e de princesas. Tá? Para vocês verem o tanto que a cana-de-açúcar valia naquela época. Era luxo. Quem tinha a cana-de-açúcar era uma pessoa muito rica, com muito poder. O Brasil oferecia o clima perfeito para sua produção. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles investiram demais. Nós temos aí, tá, gente, o exemplo. A imagem. Pra frente. E aí, com o crescimento da cana-de-açúcar, como eles viram que estava dando muito lucro, surgiram os engenhos. Vamos lá. O governo português ofereceu algumas vantagens para atrair algumas pessoas com o objetivo de cultivar a cana-de-açúcar. Ele queria que as pessoas cultivassem da melhor forma e se atentassem só para cultivar a cana-de-açúcar. Ele disse assim, oxe, vou ter que dar uma coisa boa em troca para essas pessoas se voltarem para a produção da minha cana-de-açúcar, eu quero lucrar mais. E aí ele deu títulos de honrarias. O que são esses títulos de honrarias? Uma pessoa que não era nobre poderia ser, se cultivasse a cana-de-açúcar, por exemplo. Entenderam? Terras sem que tivessem que pagar por elas. Eles davam as terras livres de impostos, tá? Que nós temos aí embaixo. E aí o engenho significava não só aquela parte onde produzia a cana-de-açúcar. Nós temos aí na imagem tudo que está aí faz parte do engenho, tá bom? O engenho significava toda a propriedade, as matas, os canaviais, a capela, a casa grande, as roças aí, a moenda, a senzala, tudo aí era engenho. Nas terras utilizadas para o plantio de cana surgiram as grandes propriedades rurais, os engenhos coloniais. Então isso só cresceu. E aí nós chamamos de engenhos coloniais, certo? E o primeiro engenho foi construído na ilha de São Vicente. Lembram de São Vicente? Deixa eu afastar aqui para vocês olharem o mapa. No litoral paulista e pertenceu a Martim Afonso de Souza. Foi construído na ilha, o primeiro engenho. Foi na ilha de São Vicente, tá? O primeiro engenho foi construído na ilha de São Vicente e era de Martim Afonso de Souza. Só que, um minuto, não deu bons resultados em São Vicente. O solo lá não era fértil para o plantio da cana-de-açúcar. E aí eles descobriram que o clima perfeito estava na região nordeste. Ou seja, o solo era massapê,
Quando a gente fala de Massapê, entendemos por terra escura e úmida. O clima era quente e úmido e era próximo aos portos de Salvador e Recife. Então era perfeito na região do Nordeste, tá? Então toda a cana-de-açúcar depois foi concentrada no Nordeste. No período colonial, os donos de engenhos tornaram-se as pessoas mais ricas do Nordeste. Para você ver o tanto que a cana-de-açúcar foi importante para esse período colonial. Espero que tenham gostado da nossa aula. No outro vídeo a gente continua nesse assunto, tá bom? Leiam um livro, acompanhe assistindo aqui e lendo o livro, assim se torna mais fácil. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Respondo às atividades com atenção, por favor, tá? Não coloquem respostas que não tem nada a ver, não. Se não souber, diga, tia, eu não tô entendendo. Eu já li o livro 2 vezes, já assisti seu vídeo 2 vezes e ainda não tô conseguindo responder. E aí me mande uma mensagem, que aí eu vou lhe explicar melhor. Certinho? Um beijo.